dia, queridos. Então, hoje nós iremos iniciar a nossa aula sobre frase, oração, período, orações coordenadas, orações subordinadas. Então, o que é a frase propriamente dita? Quando é que nós temos uma frase? Quando nós temos uma frase com sentido completo, seja com verbo ou sem verbo, certo? Então, se eu falasse assim, socorro, socorro, isso é uma frase? Sim. Só que é uma frase nominal, ou seja, uma frase que não contém verbo. Agora, se eu falo, a menina pediu socorro, nesta frase, eu tenho uma frase verbal, porque eu tenho verbo, e quando eu tenho verbo, eu digo que nós temos uma oração. Oração é aquela frase que contém o sentido completo, com a presença de um verbo ou mais, ou seja, um ou mais verbos, para dar o sentido completo na frase, certo? Então, quando nós temos só uma oração ou só um verbo, nós dizemos que é uma oração absoluta. Agora, se eu tiver mais de um verbo, eu posso ter outros tipos de orações, coordenadas, subordinadas, vai depender da relação sintática que é estabelecida na oração. Então, nós temos aqui frase, todo enunciado de sentido completo, né? Pode ser nominal, sem verbo. Ó, socorro, adeus, José. Verbal, com verbo, né? Venha logo, ajude-me, por favor. E oração é quando eu tenho aquela que possui verbo. Neste caso, nós temos também o que nós chamamos, quando eu tenho duas ou mais orações, nós chamamos de período. Uma ou mais orações nós chamamos de período, que é o conjunto de orações. E aí classifica-se em simples, quando possui apenas uma oração, que nós chamamos de absoluta, ou composta, quando tem duas ou mais orações. Período é a frase de sentido completo que possui uma ou mais orações. Foi o que eu acabei de explicar, certo? Vejam aqui comigo agora. Nas orações, nós temos dois tipos. As orações coordenadas e orações subordinadas. Nas orações coordenadas, são aquelas que possuem relação de independência sintática. Elas são independentes sintaticamente, mesmo que estabeleçam um contexto, ela vai estar independente, ela não vai depender de uma outra oração para ter sentido. Por exemplo, quando eu falo assim, ontem fiz um bolo, vírgula, fiz um bolo, vírgula, fiz o recheio do bolo, vírgula, dei vários pedaços para os meus amigos. Se vocês repararem, eu tenho ontem fiz um bolo, fiz o primeiro verbo, depois, vírgula, fiz o recheio, vírgula, dei vários pedaços para os meus amigos. Neste caso, eu tenho aí três verbos, eu posso dizer que eu tenho três orações. Quando eu falei, ontem eu fiz o bolo, vocês entenderam? Sim ou não? Obviamente, né? Que dá para entender. Fiz o recheio do bolo. Vocês entenderam? Sim. Esta primeira oração, ela depende da outra para você entender o sentido? Não. Então, eu digo que ela é independente sintaticamente. Ela foi separada por uma vírgula, ela não tem nenhuma conjunção, ela não tem nenhum conector, certo? E aí eu digo que é uma oração coordenada assindética. Por que é assindética? O A já diz, a é negação, prefixo de negação. Então, é sem conjunção, sem síndeto. Então, nesta oração, eu teria uma oração coordenada assindética. Já se eu falasse, ontem fiz um bolo, vírgula, fiz o recheio e dei vários pedaços aos meus amigos. Quando eu falei, ontem fiz o bolo, fiz o recheio e dei vários pedaços aos meus amigos,
Neste caso, eu tenho um conectivo e, que estabelece uma relação semântica de adição. Então, nesta oração, eu já vou dizer que a partir do E, ela é uma oração coordenada, sindética, aditiva, porque estabelece a relação de soma, de adição, certo? Agora, oração subordinada, só para vocês terem uma noção do que é a subordinada. A subordinada, ela estabelece uma relação de dependência. Uma oração depende da outra, certo? Então, por exemplo, se eu falasse assim, eu quero. Vocês iriam entender? Do nada, chegasse, eu quero. Claro que não, né? Então, eu quero que vocês façam os exercícios todos da apostila. Quando eu falei eu quero que vocês façam os exercícios todos da apostila, o que vocês façam completou o sentido do verbo querer. Eu quero o quê? Isso. Que vocês façam os exercícios todos da apostila. Então, esta oração toda vai completar o sentido da primeira oração, que eu chamo de oração principal. E ao perguntar ao verbo eu quero o quê? E eu responder por isso, que vocês façam o exercício todo da apostila, eu estou completando o sentido de um verbo. Esse verbo ele é chamado de verbo transitivo direto. Toda vez que nós chamamos verbo transitivo direto, a gente faz a pergunta o quê? E quem vai completar verbalmente o sentido vai ser um objeto direto. Logo, eu vou considerar essa oração subordinada, porque uma oração depende da outra. Substantiva, porque estabelecerá a função sintática de um objeto direto. Então, vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bom, é só uma pincelada. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo, porque agora nós estamos falando sobre as orações coordenadas. Volta aqui comigo. Então, oração coordenada é aquela que possui relação de independência sintática, mas pode se completar sintaticamente. Como assim? Olha aqui, eu tenho na classificação, ela divide-se em assindética e sindética, conforme eu já havia falado. A sindética é aquela que estará sem conjunção, sem síndeto, sem conectivo, certo? Vim, vi, venci, ó. A vírgula irá representar esta assindância, né, da oração. Já a oração coordenada sindética, ela estará com conjunção, com síndeto, com conectivo. E aí nós temos, ó, vim, vi e venci. Eu tenho aqui a conjunção e, que estabelece uma relação de soma, adição. Dentro desse conjunto de orações coordenadas sindéticas, nós classificaremos da seguinte forma. Nós teremos a oração coordenada sindética aditiva, que estabelece o valor semântico de adição, acréscimo, e nós temos algumas, e, nem, mas também, não só, como, enfim, tem que ter essa relação de soma, certo? Exemplo, o jovem entrou na sala e cumprimentou todos. Quando eu falei o jovem entrou na sala, eu entendi perfeitamente. A partir do momento que eu falei o jovem cumprimentou todos, eu também entendi. Eu não tive uma relação da oração posterior ser complementada ou depender da primeira oração para eu ter o sentido. Eu entendi perfeitamente. Eu apenas liguei pelo conectivo E a ideia de soma, de acréscimo, certo? Nós temos também a oração coordenada sindética adversativa, que vai ter o valor semântico de adversidade ou contrariedade ou oposição, enfim. Quais são as conjunções? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto e outras. O rapaz estudou muito, mas não atingiu a nota máxima. A partir do momento que eu usei o mais, que é o mas, né? Eu tenho aqui, olha, a lógica do que? Ele estudou muito, ele tinha uma nota muito boa, né? Atingir essa nota máxima, mas não atingiu. Então, ele contrariou a ideia passada.
Oração coordenada, nós temos agora a oração coordenada sindética alternativa, que dá a ideia de alternância ou escolha. Nós temos aí as conjunções ou, quer, seja, ora, entre outras. A aluna ou estava emocionada ou sentiu-se envergonhada com o professor. Então, aqui eu tenho duas relações, ou ela estava emocionada ou sentiu-se envergonhada. Bom, neste quadro, nós falamos sobre o que é a frase, o que são orações, o que são períodos e as classificações, bem como a relação resumida sobre orações coordenadas e subordinadas e a classificação da oração coordenada. Paramos aqui na oração coordenada sindética aditiva, adversativa e alternativa. No próximo vídeo eu irei falar sobre oração coordenada explicativa, sindética explicativa e oração coordenada sindética conclusiva. Além disso, eu irei falar sobre as orações subordinadas. Beleza? Aguardo vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.